a gravação. Então, vamos iniciando o nosso conteúdo sobre orientação de TCC, o nosso primeiro encontro, praticamente, falando sobre as formas de conhecimento, a estrutura do TCC, as várias formas de orientação de trabalho, né, os artigos científicos, a monografia, o paper, dentre outros, a tese, a dissertação do mestrado. Então, é uma aula introdutória, onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre a estrutura do TCC. Então, nós temos aí a orientação de TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, onde você já tem os projetos já elaborados, já estão iniciando a escrita dos projetos, lembrando que o projeto vai ajudar muito, porque a partir do projeto que vocês já elaboraram, é que vocês vão esquematizar e dar continuidade ao projeto, e aí no trabalho monográfico, que é justamente sobre o tema, um tema filosófico que vocês, por afinidade, escolheram durante o curso, e aí você já tem muitas leituras agregadas, e isso vai ajudar muito na composição do TCC. Então, nós temos aí orientação de TCC, e eu sou o professor mestre Ricardo de Moura Borges. Então, nós pensamos a metodologia científica fazendo algumas perguntas, algumas indagações sobre o que é a ciência, o que é o conhecimento científico, a estrutura do trabalho científico, como é que a gente vai organizar esse trabalho. Nós precisamos de um método, né? Lembrando que o método se faz muito evidente a partir da modernidade, do século XVI, do René Descartes, também da estrutura do iluminismo. Nós precisamos de um método, seguimos as normas da ABNT para a estrutura também do trabalho, isso é muito importante, porque estamos escrevendo um trabalho não para ficar arquivado, esse trabalho é para os outros posteriores, né, alunos da graduação, também mestrandos da graduação, pesquisadores, que vão ler o trabalho de vocês, e aí nós precisamos justamente organizar uma forma única para todos os estudantes seguirem uma determinada estrutura. E essa estrutura segue as regras da ABNT. Então, vamos discutir sobre a formatação desse trabalho, que são justamente essas regras, e os tipos de trabalho científico. Então, iniciando aí com a pergunta, o que seria a ciência, o que é ciência, e a importância da ciência, nós já nos deparamos aqui com essa imagem, né? O cientista, aquele que faz experiências constantes, e aí percebemos que a ciência ela vai variando de acordo com as novas descobertas. Por isso que é muito interessante, por mais que eu fale num trabalho científico sobre um determinado tema que já foi falado por outras pessoas, mas eu tenho uma maneira própria, investigativa, a partir das minhas hipóteses levantadas para suscitar soluções daquele problema que eu levantei em relação ao tema. Né? Nós estamos aí caminhando entre o conhecimento científico, mas o nosso trabalho é a partir do conhecimento filosófico, das indagações, das percepções de mundo que nós fazemos em relação ao filósofo e em relação também àquele tema. Então, nós temos aqui os passos básicos para a construção do conhecimento, e aí nós fazemos uma comparação entre o senso comum e o desenvolvimento científico, a ciência. A ciência ela vai garantir o teste das hipóteses, e isso vai ajudar com que o conhecimento ele vá passando de geração em geração, num processo de sempre em construção. Já o senso comum, ele passa de pessoa para pessoa, numa comunidade, numa cultura, mas nem sempre nós conseguimos explicar cientificamente, e muitas vezes a gente acaba distorcendo as ideias, então por isso que é chamado de senso comum. E aí tem um exemplo muito interessante, que é aqui, onde nós podemos levantar um problema, né? Por exemplo, uma má digestão, a pessoa comeu alguma comida e está passando mal. Qual a solução para essa má digestão? Nós temos uma solução aqui nessa setinha, o chá de boldo. E aí o método empírico, que é justamente o senso comum, vai dizer, né, os avós, bisavós, as pessoas do senso comum, né, vão dizer, para ferver uma xícara de água com 5 folhas de boldo e tomar enquanto estiver morno, e isso auxilia na digestão. Isso é fato, isso acontece de verdade. Já o método científico, ele precisa se aprofundar com mais clareza, né, para entender como é que essa solução do chá de boldo realmente funciona no organismo, ou se o excesso do chá de boldo pode trazer também os malefícios para a pessoa.
Então, o método científico, a gente vai perceber que ele é muito mais pormenorizado, sistematizado, metodológico. Né? O boldo é uma planta medicinal de nome científico Peonus boldus molin, né? Já se vamos procurar a origem da denominação dessa planta, possui várias propriedades terapêuticas que estimulam a vesícula biliar e melhoram o funcionamento do intestino. Então, a ciência é muito importante porque ela vai nos explicar de forma mais clara, mais evidente, através das hipóteses, sobre a eficiência, a eficácia do chá de boldo em relação à má digestão. Ao mesmo tempo, nos trabalhos científicos, a gente vai fazendo isso, né? Nós não estamos produzindo um achismo ou opiniões sobre determinado tema, nós estamos conduzindo a nossa temática filosófica através da compreensão de outros filósofos. E isso vai se encandeando para o pensamento científico, que é o pensamento rigoroso, que é o pensamento metodológico. Não é escrever por escrever, mas nós temos que seguir justamente esse método, chamado de método científico. Então, o aumento do tempo de vida com qualidade cada vez maior é fruto do desenvolvimento científico. E nós percebemos justamente isso a partir do momento do desenvolvimento da ciência em prol do benefício humano, né? A ciência ela vai avançando, vai procurando a cura das doenças, a questão da higiene, as cidades que vão se desenvolvendo e vão aprimorando o conhecimento científico. Isso vai passando de geração em geração e o ser humano percebe que esse método ou conhecimento científico é altamente importante. Claro, ele não exclui os demais tipos de conhecimento. Houve-se a tentativa inicial de exclusão, como se o científico fosse melhor do que os outros tipos de conhecimento, mas hoje nós temos a percepção totalmente diferente, que o conhecimento científico ele tem o seu lugar, assim como os demais tipos de conhecimento. Um não exclui o outro. Então, nós temos os tipos de conhecimento, né? Inicialmente, nós pensamos em toda a história da filosofia, que aí fica muito mais fácil de entendermos que tipos de conhecimento são esses. Então, nós temos o conhecimento empírico, surge a partir de interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor, né? Justamente a partir do senso comum, das experiências de vida, daquilo que nós aprendemos com a nossa cultura. O conhecimento científico, que ele usa a lógica e o pensamento crítico, englobados, que foram comprovados, né? A ciência ela é mais rigorosa, ela passa por hipóteses, por observação, por uma verificação mais criteriosa, e aí nós percebemos a importância desse conhecimento científico. O conhecimento filosófico, que é justamente aquele que nós estamos aprendendo, né, durante a nossa graduação, durante o nosso processo de existência, a fazer as indagações, a perceber como é que o mundo está organizado e o sistema que se faz presente, né, colocando as concepções de determinada linha filosófica, né, são várias os tipos de linhas filosóficas, os existencialistas, naturalistas, os cientificistas, e por aí vai, né, os racionalistas, empiristas. Então, as linhas filosóficas são múltiplas, baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e as questões subjetivas. E também temos, não menos importante, mas no mesmo patamar dos outros tipos de conhecimento, o conhecimento religioso, baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta, né? Porque o conhecimento religioso está pautado nos dogmas. Por isso que nós dizemos que lá na Idade Média, a filosofia era apenas uma serva, uma escrava da teologia, porque era o pensamento religioso cristão que era o predominante, e a filosofia estava ali como um instrumento, uma ferramenta, uma serva para esclarecer aqueles pontos que ainda estavam de difícil compreensão dado pelos teólogos da época. E aí nós lembramos muito bem como é que o Platão e o Aristóteles se fazem muito presentes na Idade Média através das observações e da cristianização desses filósofos, podemos por assim dizer, através do Santo Agostinho, né, ao ler as obras de Platão, e também através das obras do São Tomás de Aquino, ao se apropriar do conhecimento do Aristóteles, né, também com Alberto Magno, e vão aí se debruçar por esse conhecimento investigativo, empírico, através das ideias do filósofo Aristóteles.
Então, nós temos a classificação dos tipos de conhecimento, né, o conhecimento popular, que ele é valorativo, juntamente com o conhecimento filosófico e religioso, porque nós atribuímos um determinado valor ao determinado objeto de estudo, e o conhecimento científico, que ele é factual, ele é real. Nós podemos comprovar justamente aquele objeto de estudo. Ele também é reflexivo, o conhecimento popular, né? Nós levantamos reflexões sobre determinado senso comum, por exemplo, lá o chá de boldo, que tem uma comprovação entre as culturas e as épocas. Ele é assistemático, porque ele não segue um sistema rigoroso, assim como os demais conhecimentos, né, como o filosófico, o religioso e o científico. Então, ele passa de geração em geração, mas não se pergunta mais o porquê daquelas coisas serem daquela forma. Ele é verificável, né, ainda mais de uma cultura para outra pode ser verificável a eficiência, por exemplo, do chá de boldo. Ele é falível, né, porque a ciência, através da experimentação, vai dizer se existe mesmo uma comprovação científica ou se não passa de um senso comum, e ele é inexato, né, a gente não pode ter uma exatidão, porque pode ir passando de cultura para cultura, de geração para geração, e aí não há mais a necessidade da verificação. Já o conhecimento filosófico, né, comentamos o valorativo, ele é altamente racional, mesmo utilizando-se dos mitos, né, o Platão utiliza dos mitos, outros filósofos também utilizam mitos para explicar a realidade, mas a finalidade é entender o mundo a partir da razão. Ele é sistemático, né, mesmo seguindo sistemas diferentes, linhas diferentes da filosofia, existe um sistema dentro daquela linha de filosófica que está agregada aos filósofos clássicos, né, aos clássicos da filosofia. Ele não é verificável, no sentido que existem as questões metafísicas, por exemplo, que não podem ser verificáveis no sentido científico, né, de se pegar os instrumentos da ciência e explicar esses conceitos metafísicos do ser, do nada, do ente, da essência, dos anjos, por exemplo, todas as questões dadas pela Idade Média, né, nas relações metafísicas, ou do eu pensante do Descartes também na modernidade. Ele é infalível porque ele segue a sua linha de raciocínio, mesmo que um filósofo não concorde com o outro, como no caso do Aristóteles, que não concordava com Platão, e ele acaba sendo infalível porque os dois apresentam sistemas que são confiáveis à filosofia, né? Tanto Platão com o mundo das ideias e o mundo sensível e o mundo inteligível, como o Aristóteles na investigação empírica. E ele é exato, né? Ele pode ser comprovado a partir dos clássicos da filosofia que a gente vai lendo e vamos fazendo novas reflexões a partir desses clássicos. Diferentemente, nós temos aí o conhecimento religioso, que ele é valorativo, né? As pessoas de determinada cultura, não importando a religião, budismo, shintoísmo, judaísmo, cristianismo, dentre outras, o conhecimento religioso ele sempre vai ser valorativo, se coloca um valor entre o sagrado e o profano, ele é inspiracional porque ele parte da fé, daquilo que nós acreditamos, né, a fé num Criador, por exemplo. Ele é sistemático porque ele passa por etapas, né, a etapa da conversão, da participação, da chegada a outro patamar, que é o patamar mais espiritual. Ele acaba sendo infalível, porque ele é totalmente dogmático, né? Todas as religiões têm seus dogmas e seus princípios que devem ser seguidos, e ele acaba sendo exato, né? Existe uma exatidão, existe uma linha progressiva de crescimento espiritual, de crescimento na fé. E, por fim, nós temos o conhecimento científico. Lembrando que o nosso TCC está aqui, ó, entre o campo filosófico e o conhecimento científico. E existem alguns alunos que estão também no campo religioso, teológico, fazendo a filosofia, né? Alguns temas da Idade Média, por exemplo, que vão ser muito interessantes também para essa discussão entre a filosofia, o conhecimento filosófico que é construído a partir dessa temática, né, da teologia da religião. Então, o conhecimento científico ele é real, porque temos um objeto a ser estudado, é uma hipótese a ser levantada, ele é contingente, né? O senso comum sempre diz que o conhecimento científico ele é necessário, mas na verdade ele é contingente, porque as verificações que nós temos hoje, elas estão pautadas pelo tempo e o espaço.
daqui a décadas podem se fazer novas descobertas em relação àquilo que a ciência descobriu hoje. Então, ele é contingente, ele vai passando de geração em geração até que se prove o contrário da hipótese verificada. É sistemático, né, de geração em geração. A pesquisa científica, ela segue um sistema, ela segue uma organização, né, de verificação das hipóteses, então, portanto, ele é verificável também, e ele acaba sendo falível, né, porque as teorias elas vão mudando. Lembramos até lá da modernidade, quando se passa do geocentrismo para o heliocentrismo. De certa forma, o que se entendia por ciência na época, a ciência do Aristóteles, sobre o geocentrismo, né, a Terra no centro do universo. Com Copérnico, Galileu, os demais pensadores, filósofos e cientistas da época, nós percebemos que a ciência que antes valia para o geocentrismo, agora ela foi derrubada pelo heliocentrismo, né, o Sol como centro do universo, depois a descoberta dos demais planetas e o sistema de rotação e translação da Terra. Então, isso vai mudando a compreensão de mundo através da ciência. Por isso, nós dizemos que a ciência é falível. Ela vai sendo modificada com novas descobertas científicas. E é justamente aproximadamente exato, né? Ele não é exato como conhecimento teológico, filosófico, mas ele faz uma aproximação à busca da verdade através da experimentação. Se a experimentação provar o contrário, então ele tem que se mudar toda a formulação, toda a hipótese. E aí, por isso que nós colocamos que esse tipo de conhecimento, ele é aproximadamente exato, né? Ele não chega com 100% de certeza, 99,9% a ciência se coloca aí em relação à verdade, até que se descubra algo novo, né, que traga benefício ao ser humano, ou que se descubra que determinada coisa que trazia benefício, agora pode trazer prejuízos, né, malefícios à saúde humana. Então, nós temos alguns exemplos que nos ajudam a entender esses tipos de conhecimento. Por exemplo, o conhecimento popular ou do senso comum é o que está justamente nessa charge, né, que é um personagem aqui da Walt Disney, que ele diz, claro que eu não acredito nessas superstições. E aí nós temos o desenho da escada e ele olhando ali um pouco desconfiado, né, pela cara, pelo rosto, que aqui está desconfiado. Ele diz que não acredita, mas parece que não tem tanta certeza. E ele mesmo fez uma curva aqui, para não passar por debaixo da escada. Então, esse é o conhecimento popular, é o conhecimento do senso comum. Nós não indagamos sobre determinadas coisas, nós aceitamos essas coisas e não sabemos da sua historicidade. Por exemplo, na Idade Média, as pessoas que passavam por debaixo da escada em conflitos, em guerras, era comum que o rei e os soldados do rei jogassem óleo quente nessas escadas gigantescas que o inimigo subia para poder invadir o castelo. Então, consequentemente, quem estava passando por debaixo da escada sofria queimaduras terríveis com esse óleo quente. Então, criou-se depois uma superstição que traz azar, que não é favorável, a gente pode acontecer alguma coisa se você passar por debaixo de uma escada. Então, as pessoas não se perguntam aquilo que se consolidou, né? Perdemos a historicidade e ficaram as superstições, né? Sexta-feira 13, o gato preto, ou então a passar por debaixo de uma escada. Então, nós temos aqui um exemplo do conhecimento do senso comum, ou do conhecimento popular. Outro exemplo é justamente o conhecimento filosófico, que é o que mais interessa aqui na nossa produção do trabalho de conclusão de curso, das nossas monografias, porque não é apenas repetir o que o filósofo diz, mas é interessante esse estalo filosófico, fazer também apreciações do pensamento filosófico através de uma atualização desse filósofo. Por isso que essa imagem nos ajuda muito a entendermos justamente sobre o mito da caverna, né? Nós já ouvimos de cós salteado o mito da caverna, que se encontra na República do Platão, assim também como o mito do Anel de Giges, e é interessante, quando a gente vai trabalhando esses temas filosóficos, fazermos breves comparações sobre o entendimento desse filósofo, fazendo pequenas atualizações. E aqui, justamente, tem uma charge que ilustra essa atualização, né? Ele diz assim: imaginem várias pessoas
presas num grupo de WhatsApp. Se alguma delas conseguisse fugir e trouxesse verdades do mundo exterior, seria tida como mentirosa e coberta de porrada, né? Justamente o que foi que aconteceu no mito da caverna. Aquele que conseguiu romper com a cultura, com as tradições, com aquilo que ele aprendeu durante anos e anos sem se questionar, que eram as algemas que acorrentavam ele dentro da caverna, ele começou a se soltar, começou a engatinhar, começou a caminhar por si mesmo, até sair fora da caverna. E aí, ao voltar e tentar libertar os seus amigos, que também passaram por esse processo, ele foi tido como um mentiroso, e eles ainda cobriram ele de porrada. Não diferentemente da nossa sociedade, que valoriza muito os meios digitais, os meios de comunicação interativos, né, o Instagram, Facebook, o WhatsApp, dentre outros meios. Então, nós podemos fazer muito bem também na nossa construção essas pontes, essas ligações entre o pensamento do filósofo e uma atualização, né? Também existe um gibi, né, um quadrinho sobre o Piteco, que é do Maurício de Souza, que faz uma atualização do mito da caverna. Ele, lá no contexto que o Platão está explicando, ele liberta e ele sofre os ataques, liberta seus companheiros, e aí o Piteco vai passando pelos momentos históricos, né? Ele vai para a Idade Média, vai para a Idade Moderna, chega na Idade Contemporânea, que não é tão contemporânea assim, porque a contemporânea já está mais ligada aos celulares, mas ele faz justamente, abre a porta de um apartamento e vê 3 pessoas sentadas olhando para a televisão. E ali justamente é onde eles absorvem as verdades sem refletir sobre essas verdades e pensam que a verdade do mundo exterior está somente nos noticiários, somente naquilo que a televisão apresenta. Então é muito interessante vocês já pensarem essas conexões a partir dos temas de filosofia de vocês, né? A partir do filósofo que vocês escolheram, fazerem perguntas que também possam trazer reflexões, não é soluções, mas reflexões para a nossa realidade, para o nosso contexto que nós estamos vivenciando. E aí cabe muito bem essa charge aqui do mito da caverna, né? E aí 3 pessoas ficam assim espantadas, justamente, provavelmente aqui é o Sócrates, né, explicando para esses seus discípulos gregos sobre o mito da caverna, né? Lembrando que o Platão faz essa analogia, ele recorre ao mito, né, ao mito da caverna, justamente aquele que se liberta das correntes e foi justamente julgado pela sociedade por seguir a sua verdade, foi o Sócrates, né? O Sócrates acabou sofrendo as consequências pelo pensamento filosófico, né? Por se desatar das correntes, das amarras que estavam ali subjugando ele na caverna. Os outros 2 tipos de conhecimento, justamente a gente coloca só nesse slide, para entendermos o conhecimento científico e o conhecimento religioso. Ora, nós temos aqui um cientista, né, investigando a vida da planta, ele observa o fenômeno, esse é o objeto fora do cientista, ele está observando, aí ele vai formular hipóteses, né? O que é que faz que a planta fique viva? Como é que faz para ela germinar? Como é que ela vai produzir outras plantas? E então ele vai formulando hipóteses. Da mesma forma que vocês estão formulando as hipóteses para as perguntas que surgiram a partir do tema de filosofia que vocês encontraram. E aí ele vai testando as hipóteses, né? Na verdade, nós iremos conversar com os outros autores, outros comentadores e também com a obra do filósofo para amarrarmos o texto de forma científica, né, de forma comprobatória. Então, nós temos aí o pensamento religioso, ou o pensamento científico, que ele explica através da ciência como é que acontece, né? Ele formulou as hipóteses, testou, e agora ele tem a capacidade racional, argumentativa e experimental para poder explicar como é que aconteceu aquilo que ele formulou desde o princípio. Já o pensamento religioso, como se coloca aqui na figura, ele observa o fenômeno, né? E aí ele vai atribuir, claro, a realização desse fenômeno, ele vai aceitar a hipótese de forma dogmática, através dos dogmas que a religião já se apresenta. Então, ele se conforma com essa verificação e ao mesmo tempo, ele constrói o conhecimento, que é o conhecimento religioso, salientando que desses 4 tipos de conhecimento,
do senso comum, senso comum ou popular, conhecimento filosófico, conhecimento científico e conhecimento religioso, todos estão no mesmo patamar, todos têm a sua validade enquanto forma de conhecimento. Lembrando que o conhecimento científico desenvolvido lá, desde a modernidade, do iluminismo, ele também trouxe grandes consequências negativas, né? Pode-se citar, mas na Idade Média teve as cruzadas, morreram-se muitas pessoas através do conhecimento religioso ou do pensamento religioso. E aí nós podemos perceber também que durante o avanço da ciência, como se assim diz, nós tivemos aí as duas grandes guerras mundiais, que foram consequências de interesses econômicos, interesses políticos, não eram interesses religiosos, e a consequência abominável foi justamente as duas bombas atômicas que foram lançadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, e trouxeram consequências terríveis. Até hoje os descendentes passam por problemas da radiação da bomba. E quem foi que desenvolveu a bomba? O conhecimento científico, né? As hipóteses, os problemas, o avanço da ciência, o avanço do conhecimento científico. E, ao mesmo tempo, nós percebemos que as grandes universidades, por exemplo, a USP em São Paulo, os alunos de medicina, eles têm uma cadeira específica estudando justamente sobre o conhecimento religioso. Como é que a fé implica na vida das pessoas e traz benefícios para a saúde humana. Então, os conhecimentos, eles dialogam entre si, né? Os quatro tipos de conhecimento. E aí nós temos justamente aqui, uma citação, né, do João Ruiz, no livro Metodologia Científica, que nos ajuda muito a entender como é que se dá o processo de conhecimento. Como é que nós percebemos o conhecimento? Né, a pergunta. O conhecimento só é perceptível através da existência de três elementos. E aí ele coloca que o primeiro é o sujeito cognoscente, aquela pessoa que está interessada em conhecer, precisa despertar esse interesse. O objeto a ser conhecido, né, e nós colocamos nós, como pesquisadores, o objeto seria as obras dos filósofos e os temas que nós estamos debruçando há algum tempo, e a imagem. Essa imagem é justamente a interpretação que nós iremos fazer a partir das nossas leituras. Lembrando que nós estamos presos numa cultura, numa linguagem, numa região. Então, as interpretações, elas vão partir também da subjetividade do sujeito. Né? O sujeito é quem irá deter o conhecimento, o objeto é aquilo que será conhecido, e a imagem é justamente a interpretação do objeto pelo sujeito. É a velha questão do conhecimento do Kant. Né? O Kant diz que nós não podemos conhecer o nômeno, a coisa em si, mas apenas os fenômenos. E os fenômenos, eles se apresentam através justamente do tempo e do espaço que nós estamos inseridos. Nesse momento, o sujeito apropria-se, de certo modo, do objeto, né? Já que a gente não pode conhecer o objeto como um todo, porque, por exemplo, os filósofos viveram em uma determinada região, determinada cultura, né, abarcar toda a história do filósofo é impossível para nossa verificação. Então, o conhecimento apresenta-se como uma transferência das propriedades do objeto para o sujeito. E essas transferências de propriedades são significativas, principalmente pelo sujeito. Ora, ao estudar um determinado filósofo, você pega um tema do filósofo. O filósofo falou sobre outros temas também. Então, você não está estudando todo o objeto do filósofo. E mesmo se estudasse todos os temas, ainda existem coisas que nós não saberíamos, que se perdeu no tempo, na história da humanidade. Então, ao nos definirmos no tema, também apresentamos a nossa interpretação sobre esses temas desenvolvidos. Feito isso, compreendendo as formas de conhecimento e como percebemos o conhecimento, como construímos um texto filosófico, nós passamos agora para a segunda parte, que são justamente as diferentes denominações de trabalho científico. Provavelmente, quando vocês terminarem a graduação de vocês, vão querer fazer uma especialização ou uma pós-graduação lato sensu ou estrito sensu. Né? Lato sensu é a especialização e a estrito sensu é o mestrado e o doutorado. E aí nós temos várias formas de trabalho científico. Né? Temos o artigo científico, que já pode ter sido cobrado também na graduação. Né? Nós somos motivados a fazer artigos científicos.
Um dos elementos da pós-graduação lato sensu, que é a especialização, é fazer um artigo científico, que representa um produto de leituras, observações, investigações, reflexões e críticas desenvolvidos nos cursos de graduação e de pós-graduação. Outro elemento que parece, ao início, ser muito fácil é o paper, porque ele é um pequeno texto elaborado sobre um tema pré-determinado, mas ele se torna mais complicado justamente pela segunda parte. É um tema já pré-determinado. Provavelmente a instituição de ensino superior predetermina o tema e aí coloca para o aluno desenvolver esse pequeno texto. E aí isso traz uma dificuldade, porque às vezes nós temos mais afinidade para uma linha filosófica e uma dificuldade para outra linha. Então, se é um sorteio, é um tema pré-determinado, ficaria muito mais difícil de se desenvolver esse tema. E o terceiro é a monografia, do qual nós estamos inseridos já no TCC2, né, passando aí a entender que o projeto é de essencial importância, porque o projeto bem feito, bem estruturado, agora é só encaminhar para a escrita e a produção da monografia, que é justamente um estudo sobre determinado tema, né, os temas que vocês já escolheram, que segue uma rigorosa metodologia. E essa metodologia está ligada justamente às regras da ABNT, né, os diálogos que nós devemos fazer também com os autores, né, os filósofos e os comentadores desses filósofos. Representa um produto de leituras, né, por isso que é importante já terem lido um pouco, né, sobre esse filósofo, sobre as obras que eles mesmos escreveram, os bons comentadores, como Giovanni Reale, Dario Antiseri, dentre outros também no campo da filosofia, as observações, investigações, reflexões e críticas desenvolvidas nos cursos de graduação e pós-graduação. Então, se tem até algum texto que vocês viram desde o primeiro período, que se refere ao tema que vocês estão discutindo, e vocês lembram desse texto, onde ele está guardado, se vocês já fizeram até fichamento, e anotaram sobre esses textos, tragam, agora é a hora também de trazer esses textos para se colocar em diálogo com a produção da monografia. O outro elemento, outra denominação de trabalho científico, o primeiro é para o mestrado e o segundo é para o doutorado. Nós temos a dissertação, que representa o resultado de um trabalho experimental, ou uma exposição de estudo científico sobre um único tema bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. O mestrado, muitas vezes, pode ser a continuidade também dos trabalhos monográficos, os temas que vocês utilizaram, a discussão que foi feita na monografia, você pode agora sistematizar, delimitar mais esse tema da monografia para a dissertação do mestrado. E depois vem a tese, que é o doutorado, representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico. Deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É justamente no doutorado que é um tempo mais amplo, o mestrado você passa 2 anos, a especialização em 9 meses, 12 meses, você termina uma boa especialização. Já o doutorado, você tem o mesmo tempo da graduação, 4 anos, 4 anos e meio, você consegue terminar o doutorado, porque ele é bem mais específico, a investigação é totalmente original, e aí os campos de investigação, eles são mais acurados, mais criteriosos. Então, existem aí esses diferentes termos, denominações de trabalho científico. Para quem está seguindo a vida acadêmica no curso de filosofia e pretende dar continuidade, isso é excelente, Já perceber também quais são as outras etapas que vocês irão passar aí, pela especialização ou pelo mestrado e já pelo doutorado também. Então, nós temos aqui os tipos de trabalho científico, a monografia, o artigo científico, a tese, que é a questão do doutorado, a dissertação, que é o mestrado, a resenha crítica, que é um dos trabalhos também muito solicitados na graduação, tanto o artigo científico como a resenha crítica, e está faltando nesse quadro o paper, que é justamente um trabalho resumido, mas, ao mesmo tempo, quem escolhe o tema não é você, Ele é pré-determinado por outro, para você discorrer sobre aquele tema. E aí nós passamos agora para o terceiro momento,
da nossa exposição, que é justamente a estrutura do trabalho científico, que é como nós vamos estruturar a nossa monografia, já que vocês já estão bem, o tempo urge, no sentido que exige que vocês já façam o trabalho científico, e é necessário que nós saibamos quais são as partes de estrutura do trabalho científico. Nós temos a parte externa, né, que é a capa, que é obrigatória, né, a capa onde você vai identificar o título do seu trabalho, o ano e a cidade, a sua identificação, a universidade que você também está inserido, e a lombada, que é justamente essa parte vertical aqui do livro, que ela é opcional. Então, a capa é totalmente obrigatória, e a lombada é uma das características opcionais. Pode ser que a instituição exija, e pode ser que ela não exija. Aliás, ela fica a critério, né? E aí nós temos os elementos pré-textuais, a folha de rosto é obrigatório, a folha de aprovação também, quem cede à instituição com o nome dos participantes da banca e do orientador do seu TCC, a dedicatória é opcional, agradecimentos e epígrafe também é opcional. A epígrafe é aquela frase de efeito que você coloca, tem a parte da dedicatória, né? Você dedica aquele trabalho a alguém, você faz os agradecimentos em outra página, na outra página, no finalzinho da página, você coloca só uma frase de efeito que representa muito aquele seu trabalho, né? Aquela construção do tema que você dissertou na sua monografia, né, que você fez. Então, pode ser um poeta de grande nome, aí ele está muito dialogando com o tema que você escolheu, e aí você coloca aquela frase de efeito. Isso é chamado de epígrafe. Depois, ela é opcional, a epígrafe. Depois nós temos o resumo, tanto na língua vernácula como na língua estrangeira, e penso que na UFIP seja inglês, eles são obrigatórios, né? Vai ter o resumo, as palavras-chave, e aí tem o resumo na língua vernácula, que é no português, na nossa língua, e o mesmo resumo na outra língua, que é no inglês. Aí vocês podem procurar alguns professores de inglês para fazer a tradução do seu resumo. Lembrando que o resumo é a última coisa que você faz do trabalho. Né? Quando você elabora todo o seu texto, aí você vai colocar os elementos principais lá no seu resumo, para que o leitor veja o resumo, e aí quando ele comece a ler o texto, ele identifique todas aquelas características que ele já viu ali no resumo, só que agora estão bem mais detalhadas no corpo do texto. A lista de instrução e a lista de tabelas, como a lista de siglas e abreviaturas é opcional, a lista de símbolos também acaba sendo opcional, e o sumário. Penso eu que esse sumário ele vai vir lá no início do trabalho, mas desse livro que eu retirei, aí estava caracterizado como sumário lá no final do trabalho. Mas nós estamos vendo o modelo mesmo que serve para todos, e eu penso que o sumário vai ficar justamente no início do trabalho, né? Ali após a epígrafe, nessas páginas introdutórias, nós iremos ver a questão do sumário. E aí temos os elementos textuais, que são justamente esses elementos que vocês já estão desenvolvendo, que parece ser simples, porque são apenas 3 elementos, mas é o que é o miolo do trabalho, é a parte central do trabalho, que é a introdução, e aí segue a sugestão para vocês fazerem a introdução depois que vocês fizeram o seu desenvolvimento e a conclusão. Porque a introdução, justamente, é uma síntese daquilo que o leitor vai ver durante todo o trabalho, daquilo que ele vai ler no desenvolvimento e também na conclusão. Por isso que a sugestão, né, pode-se começar sem nenhum problema a introdução, mas depois que você fizer o desenvolvimento e a conclusão, você já coloque lá nos últimos parágrafos da introdução a estrutura do trabalho, ou seja, no primeiro momento nós iremos ver e refletir sobre isso, no segundo momento nós iremos ver isso, e por fim, nas conclusões. Então a introdução carece desses elementos, né, de você detalhar de uma forma breve aquilo que o leitor vai ver no desenvolvimento e na conclusão. Então, se já está pronto o desenvolvimento e a conclusão, fica muito mais fácil de você montar a sua introdução do trabalho científico. E, por fim, nós temos os elementos pós-textuais, né, pós a conclusão do seu trabalho. Altamente obrigatório são as referências, né, porque as referências é aquilo que você produziu
a partir das suas leituras. Então, cuidado para não colocarem referências em excesso, ou seja, colocar muitas referências e quando a pessoa for ler seu texto, ele não estiver no meio do texto. Né? Isso perde muita pontuação por isso. É um erro gravíssimo. Ou também o contrário, de você citar no texto e aí esquecer de colocar no final. A sugestão que eu dou é quando já estiver fazendo o trabalho, citou alguém, já vai lá para a última página e já faz a referência. Na próxima aula nós iremos ver os tipos de referência, com só o autor, com vários autores, da internet também, de vídeos, como é que a gente pode fazer essas referências. Mas a orientação, o necessário mesmo é que vocês se apeguem, primeiramente ao filósofo, à obra clássica do tema que você está estudando, e em segundo momento aos grandes comentadores desse filósofo. Né? A gente não pode citar em trabalhos científicos, por exemplo, a Wikipédia, porque não tem garantia. Né? A Wikipédia, qualquer pessoa pode entrar e modificar o texto que ali está. Então, a garantia mesmo é se apegar aos acadêmicos, aqueles que já produziram algo denso sobre aquele tema que você está fazendo, né? Que você está ali produzindo a sua monografia. Depois nós temos um glossário, que é é como se fosse um pequeno dicionário das palavras mais difíceis que você viu, você acrescentou no texto, e aí lá no final você pode colocar um pequeno glossário para explicar o significado dessas palavras, né? Não extenso, né? De forma bem breve, você coloca a palavra e o significado, palavra e o significado. Os apêndices e os anexos estão ligados a figuras, tabelas, imagens que vocês forem usar no texto, e o índice, que é opcional. O que é obrigatório mesmo é vocês colocarem um sumário, né? O sumário, porque o leitor vai abrir ali o livro, ou vai abrir a monografia, e ele já vai ver justamente o sumário. E aí você vai ver, né, aqui nesse livro, a forma desse sumário é desse jeito, né? Inicia aqui, agradecimentos, apresentação, introdução, e já vai no capítulo 1, estrutura do trabalho científico. Capítulo 2, escrita de números. Capítulo 3, formatação. E aí vocês vão indicando no sumário justamente os títulos, né, do seu trabalho, do desenvolvimento do seu trabalho, para que o leitor, por exemplo, eu não quero ler o trabalho todo, eu quero ver só essa parte. Então, ele vai olhar no sumário, vai olhar a página e já vai direto para aquele assunto que ele está procurando. Lembrando que a monografia não é só para esse momento de apresentação, ele vai ficar arquivado no sistema digital da UFP para o acesso de muitas outras pessoas que podem verificar o trabalho de vocês para as pesquisas futuras. Por isso que é bom e é necessário fazer um trabalho bem estruturado, bem escrito, né, com as suas condições. Né? Não é copiar, cuidado muito com o plágio também. Existem, às vezes, muitos plágios, e isso dificulta muito. Então, é muito melhor fazermos de forma que nós saibamos, simples, né, sem ornamentar muito o texto, do que, às vezes, muito ornamentado, e aí quando a gente vai verificar, não é nosso, muitas cópias da internet, então temos que tomar cuidado com essa prática, que é chamada de plágio. E aí nós temos aqui essa figura, que ela ilustra uma síntese daquilo que nós vimos, sobre a estrutura para a elaboração da monografia. Né? Lembrando que nós temos a parte externa, e aí nós temos uma legenda aqui do lado. Né? Os elementos obrigatórios são todos esses que estão em branco. E os elementos opcionais são esses que estão aqui em cinza. Né? Então, na parte externa, a capa, né? Se for uma capa dura, dependendo da instituição, ela vai exigir a lombada. No nosso, aqui eu não sei, mas eu acho que não vai precisar dessa lombada, ela é opcional. Essa parte aqui, escrita aqui, né? Metodologia, orientações e dicas práticas para trabalhos acadêmicos, que é o mesmo título daqui, está lombada essa parte. Os elementos pré-textuais, ou seja, a folha de rosto é necessário, a errata é quando termina todo o trabalho, já entregue, já passou por toda a verificação, e às vezes você percebe, poxa, nessa página 13, página 14, tem um erro aqui. Então você acrescenta uma página para justificar o erro da página tal. E aí isso nós chamamos de errata.
Então, ele é opcional, é um recurso para você não começar o trabalho e fazer tudo de novo. Às vezes, já imprimiu o trabalho várias vezes para a banca, né, para a apresentação, já está próximo do dia da apresentação, não tem mais como modificar aquela página ou várias páginas, então se produz a errata. Por isso que é um elemento opcional. A folha de aprovação, que a instituição é que vai conceder, né, com o nome das pessoas da banca e do orientador também, no dia da apresentação. A dedicatória, agradecimento e epígrafe, que é aquela frase de efeito, elas são opcionais, mas na maioria se coloca assim, né? Para mim é um elemento muito importante colocar esses três elementos, dedicatória, agradecimentos, também a epígrafe, mas não é obrigatório. O resumo em língua vernácula e língua estrangeira e o sumário, vejam que aqui nessa estrutura o sumário já aparece bem no início do texto, né? Então, eles são obrigatórios. Já a lista de ilustrações, lista de tabelas, né, que são os apêndices. Aliás, aqui são as listas em si, né? Você vai explicar o nome da tabela tal, ou o nome da imagem. A lista de abreviaturas e siglas e a lista de símbolos ela acabam sendo elementos opcionais, podem não existir no trabalho, e os elementos textuais, né? Que todos esses são elementos obrigatórios, devem estar na composição do TCC. A introdução, o referencial teórico, material e métodos ou metodologia, os resultados da discussão e as considerações finais. Então, justamente, referencial teórico, material e métodos ou metodologia e os resultados da discussão é justamente a segunda parte que nós vimos, que é o desenvolvimento. É no desenvolvimento do seu trabalho que você vai dividindo em tópicos, em temas, em subtemas, e aí você vai discutindo ali o seu referencial teórico, os autores que discutiram, né? No referencial teórico, o principal é a obra do filósofo que você escolheu para debater o tema, conjuntamente com os principais comentadores que corroboram com o teu pensamento, né? Com as indagações que estão sendo solucionadas no texto. Né, o material e métodos, ou a metodologia é o caminho que você está percorrendo, né, que tipo de linha filosófica, como é que você está fazendo essa sua investigação, ela deve estar presentes ali no seu desenvolvimento, e aí você já vai encaminhando para as páginas finais, para os resultados da discussão, né? Não são as conclusões, mas você está fechando o seu texto. E aí, quando você fecha o texto, você já parte justamente para as considerações finais. É interessante deixar nas considerações finais que você não achou todas as respostas para tudo, né? O trabalho está aberto para novas pesquisas, né? Existe a necessidade de colocar de se perceber uma humildade intelectual, de que você abordou sobre o assunto, mas está aberto para novas pesquisas, né, pesquisas futuras em relação ao tema. E aí as considerações finais ficam muito interessantes nessa perspectiva. Claro que também, se você quiser dizer que já achou todas as respostas para os problemas solicitados, para as hipóteses, não tem problema nenhum, né? Mas a gente sempre parte dessa humildade intelectual de perceber que quanto mais nós pesquisamos, né, menos nós sabemos sobre aquele assunto. Lembramos até do Sócrates, né, do só sei que nada sei, justamente porque ele percebeu que era o único que era humilde para reconhecer que precisava aprender todos os dias, né, diferentemente dos sofistas, que se achavam arrogantes e já sabiam de todas as verdades prontas e acabadas. Então, nas considerações finais, é uma sugestão, né, da gente partir também para essa humildade intelectual. E os elementos pós-textuais, né, pós a conclusão, pós os elementos que vimos anteriormente, nós temos aqui de alta necessidade, como já expliquei para vocês, as nossas referências, né, colocar, primeira coisa, já que vocês estão iniciando a escrever o TCC, já coloca a obra do clássico, do filósofo, né, não vamos esquecer, porque aí seria um erro muito grande você dissertar sobre determinado tema, citar muito esse filósofo e aí esquecer logo o principal, que é justamente aquele clássico que iniciou toda a sua pesquisa. Então, coloquem nas referências os principais comentadores, todas as fontes que vocês utilizaram, né? Se vocês viram um texto, um artigo na internet, vamos ver como é que a gente faz a referência desse artigo, como é que você citou no seu texto, e lá no finalzinho,
você vai justamente colocar, né, as referências. Aqui nós temos os modelos, né, os diversos modelos de referência, que a gente vai ver até nas próximas aulas como fazer a citação dessas referências. Por exemplo, tem livros que têm 2, 3 autores, né? Um livro foi organizado por diversos autores, ou é uma coleção de artigos, ou então o livro só tem um autor. Então, para fazer as referências, vai depender da construção desses autores, né? Como é que esses autores estão nesses livros. Se é só um autor, é o mais fácil, é o mais simples de se fazer. A partir de 2 ou 3 autores, aí nós vamos até colocar exemplos nas próximas aulas de como seguir a formatação dessas referências, de como elaborar essas referências. Então, nós finalizamos justamente com alguns modelos e exemplos de referências que foram utilizados para a formulação desse slide, né? Para montar a concepção dos tipos os tipos de conhecimento, os tipos de trabalho acadêmico. Então, nós fomos fazendo pesquisa, dialogando com alguns autores, e aí nós temos autores que servem até de indicação para vocês irem pesquisando, né? O primeiro é da Gisele Rossi Cordeiro, Orientações e Dicas Práticas para Trabalhos Acadêmicos, segunda edição, revisada e atualizada, a cidade Curitiba, a editora Intersaberes, e o ano 2004. A partir dessas referências, a gente já sabe agora um modelo de como citar, por exemplo, lá nas suas referências do TCC. Temos também explicações científicas do Leônidas Heinenberg, né? Vejam só, o sobrenome do autor fica em caixa alta e depois vem o nome normal, né? O José Carlos Koch, Fundamentos de Metodologia Científica, terceira edição, Caxias do Sul, UCS, Porto Alegre, Este, 1979. O João Álvaro Ruiz, que é aquele que nós fizemos uma citação lá nos slides, Metodologia Científica, Guia para a Eficiência nos Estudos, a cidade São Paulo, a editora e o ano da publicação do livro. Então, aqui nós já temos também alguns modelos de referência. Então, é justamente isso, a nossa aula de hoje, a partir dos elementos que nós percebemos da construção científica, que é a construção necessária para a nossa orientação de TCC. Então, nós nos encontraremos nos próximos encontros para discutir sobre horários de estudo. É necessário entendermos a necessidade de dedicarmos todos os dias algum horário para poder fazer as leituras, as resenhas e para poder desenvolver um texto com mais qualidade. E também com alguns exemplos sobre citação direta, citação indireta, a paráfrase, também sobre a questão das referências. Então, nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje e logo mais nós marcaremos o nosso próximo encontro sobre as orientações de TCC. Então, é isso. Eu vou tirando aqui do modo de gravação.